Bem, meu pai é uma grande referência na minha vida, e talvez seja a principal delas. É um homem que deixou muitas lições para mim, de integridade, de despojamento, de generosidade. Falar do meu pai é até difícil, porque ele foi tanta coisa e permanece sendo tanta coisa na minha vida que essa dimensão fica difícil de ser explicada em palavras. Mas meu pai foi um homem que começou a vida como funcionário dos Correios. Aos 23 anos ele já era prefeito de Itabaiana. Ele foi prefeito de João Pessoa, ele foi diretor da Rádio Tabajara, foi secretário de Segurança, ele foi deputado federal por 2 vezes, foi ministro da Justiça, foi líder do governo Juscelino Kubitschek. Escreveu toda essa história e nunca, sempre pensando no coletivo, nunca pensou nele. Uma pessoa que sempre trabalhou para os outros, né? Sempre morreu pobre, não deixou absolutamente herança nenhuma, a não ser essa grande herança que nós temos, que é esse orgulho que a gente tem de ter nascido dele, né? E eu procuro honrar muito isso, porque foi, na realidade, a principal herança que ele deixou para mim foi exatamente esse comportamento dele como um homem que era generoso, largo nos seus gestos, capaz de gestos realmente que muito sensibilizavam a qualquer pessoa, porque ele tirava de si para dar aos outros, né? Meu pai era um homem que não tinha medo de viver. Meu pai enfrentava tudo com muita coragem. Passou 4 anos no exílio sem tomar um Lexotan e conseguindo superar tudo aquilo, transformando aquilo em lição de vida que ele escreveu no livro dele, Exílio. Meu pai era um homem que lia muito, ele era professor de literatura brasileira quando eu era jovem. Várias coisas que ele dizia que ainda hoje eu pratico na minha vida. Meu pai dizia assim: a vida só gosta de quem gosta dela, mostrando que a gente tinha que gostar da vida para poder viver. Meu pai dizia que, por exemplo, cobra que não anda não engole sapo. Ou seja, se você ficar em casa esperando as coisas acontecerem, não vai. Meu pai é assim um ícone muito importante para mim. Eu acho que essa minha decisão de disputar essa eleição como candidato a deputado federal tem tudo a ver com meu pai. Eu me sinto compelido pelo meu pai. Eu sou católico e sou apostólico. Eu frequento a igreja, mas eu não posso deixar de dizer que é como se o espírito do meu pai ele atuasse em mim do ponto de vista que me desse força e me desse coragem e disposição para me enfrentar esse tipo de desafio que eu vou enfrentar agora nessas eleições. Mas eu estou assim impulsionado pelo meu pai. É por isso que eu estou acreditando muito no sucesso desse projeto, porque eu estou num projeto absolutamente assim, de forma muito autêntica, muito sem alterar sem fazer com que isso se transforme numa ambição desmedida, né? Eu estou fazendo isso naturalmente, porque eu acho que eu preciso pelo menos me colocar à disposição da Paraíba e dos paraibanos para ver se eu tenho, porque eu me considero que eu tenho que contribuir. Acho que aos 58 anos que eu tenho agora, eu cheguei numa fase muito madura da minha vida e inspirado pelo meu pai, exatamente por ele, pela maneira como ele se conduzia na vida pública, pela sua forma íntegra de agir, né, pela sua correção em todos os seus atos, né? Então é exatamente por isso que eu estou motivado e estimulado a participar desse processo. E o meu pai, como eu já disse antes, ele é o maior responsável por isso. Eu só tenho a dizer que tem um exemplo para seguir quando a pessoa diz assim: por que você é candidato? Você vai fazer o que em Brasília? Eu digo: olha, o que eu vou fazer em Brasília é ser sincero, tratar a coisa pública com responsabilidade e me manter a pessoa íntegra que meu pai fez, então, seguindo o exemplo que ele deixou. É por isso que eu quero chegar lá, para poder dar continuidade a isso que ele realizou e para que eu possa ocupar a cadeira que um dia foi dele com a mesma dignidade, com a mesma honradez, com a mesma forma assim clara e limpa e transparente de participar da vida pública.